se não pegaram um boletim infantil ainda, avisa os nossos irmãos ali da recepção que eles darão a vocês. E já a palavra para os nossos pequeninos pesquisarem é a palavra medo, tá bom? Eu estava falando com o Mark, né, o filhinho do Marcelo e da Magali, que titio Léo e titio André querem ler as anotações de vocês, tá bom? Então, Abner, fica atento aí, tá? A Nini vai ajudando o Abner ali a preencher. E nós queremos que os nossos pequenos estejam bem atentos e treinados para acompanhar a exposição do Evangelho. João 6, de 16 a 21. Peço que você deixe sua Bíblia aberta e na página seguinte desse cântico que nós acabamos de cantar, nós temos ali também um incentivo para que os irmãos, também adultos, acompanhem a exposição, tomando nota e inserindo aqui, completando informações importantes do sermão, para que os irmãos possam futuramente usar em seus cultos domésticos e em discipulado pessoal e com algum outro irmão. Tá bem? Dito isso, meus irmãos, vamos à leitura de João, capítulo 6, versos de 16 a 21. Diz assim a Escritura: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos ao nosso Senhor mais uma vez, em oração. Pai Santo, nessa hora, uma vez mais diante do Teu trono de graça, Senhor, nos achegamos a Ti. No nome do Teu Filho Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que nessa hora o Teu Filho Jesus seja exaltado, seja glorificado, e que o Senhor nos dê olhos, ó Deus, nos dê fé para vermos o Teu Filho Jesus mais majestoso, mais glorioso, mais amoroso, mais gracioso, mais desejável às nossas almas, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-me a ser fiel e claro na exposição da Tua palavra. Ajuda, Senhor, os meus irmãos também, para que eles possam receber a Tua palavra com alegria, que eles possam compreender a Tua palavra com alegria e aplicar o Teu Evangelho, ó Deus, em suas vidas. Senhor, que o Teu reino avance nessa manhã, a Tua igreja seja edificada e que pecadores que ainda não se dobraram a Jesus Cristo, que ainda não foram regenerados, que ainda não nasceram de novo, nós, Senhor, os apresentamos ao Senhor nesta manhã e rogamos a Ti que os salve, Senhor, de suas misérias, e que eles recebam a Jesus Cristo de bom grado, para que possam passar pelos temores da vida de maneira piedosa, de acordo com a Tua palavra. E é no nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa exposição de hoje é Jesus Cristo, o Senhor do Mar. Eu estou aqui, vocês estão vendo, me adaptando, porque o nosso irmão Marcelo precisou me salvar. Estava a caminho daqui e lembrei de algo muito importante. Esqueci o tablet. Então hoje eu estou aqui me adaptando com o nosso esboço impresso, não é? E eu estou me adaptando realmente com isso, tá? Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Então, o título da nossa mensagem, agradeço ao irmão Marcelo mais uma vez por imprimir o esboço para mim aqui. Mas a bênção de nós passarmos muitas horas estudando a Escritura antes de expormos que nós temos condições de, mesmo sem o nosso esboço, sem as nossas anotações, abrirmos o texto e então irmos a ele e expormos. Isso me lembra uma vez, não é, que um irmão compartilhou que o reverendo Augustus Nicodemos, muito conhecido por todos nós, né, convidou esse irmão para ir pregar na sua igreja. E aí ele estava lá com seu esboço, né? E aí o reverendo Nicodemos pegou o esboço dele e falou: você vai pregar sem o esboço. Aí ele, né, ficou assim. Aí o reverendo Nicodemos falou assim: você estudou o texto? Estudei.
então você está capaz de expor sem um esboço. Vai e pregue. E ele foi e pregou, né? Uma experiência interessante. Não estou dando nenhuma sugestão para ninguém aqui fazer isso, tá? Mas só a título de curiosidade. Você já sentiu medo? Você é uma pessoa, como alguns dizem, medrosa? O que seria? O que é medo? Já parou para pensar nisso? Pense em uma situação na sua vida em que você sentiu muito medo. Fique com essa imagem na sua mente. Segundo algumas definições, medo é um estado emocional que resulta da sua consciência de que algo está prestes ou há uma possibilidade de alguma coisa ameaçar a sua vida ou a vida de alguém que você ama ou de alguém muito querido seu ou de alguém que você está vendo. Resumindo, é como se você estivesse vendo um perigo iminente à vida de alguém. E aí, então, você acaba nutrindo, não é, esse estado emocional de medo. Então, é bem natural e comum, nessas circunstâncias, a depender do nível do medo que você está sentindo, você perceber o seu batimento cardíaco mais acelerado, não é? É comum você perceber a sua aceleração na respiração, você respira de maneira mais rápida, de maneira mais ofegante. E é também comum você notar contração muscular. Estudos apontam que o sentimento de medo prepara o corpo para duas reações naturais. Quando você sente medo, duas reações naturais são, de alguma forma, imediatas a você. A primeira delas é o confronto. Diante daquela situação perigosa, você se coloca numa situação de confrontar aquela situação perigosa. A outra situação natural que o seu corpo é preparado para reagir quando você está nessa situação é de fuga. Então você naturalmente tem esses dois caminhos, ou o caminho do enfrentamento ou o caminho da fuga. Ainda mantendo aquela imagem na sua mente em que você sentiu muito medo, qual dos dois caminhos você seguiu? Você foi aquele que enfrentou o medo ou você foi aquele que fugiu da situação? Mas eu quero colocar uma outra hipótese aqui. E quando a situação impossibilita você de confrontar? Você está com aquela situação de perigo iminente, mas você não pode confrontar a situação de perigo. A situação toda já fala, você é derrotado, nem tente, nem avance. Você já entra aqui derrotado, então você não pode confrontar. Mas imagine que nessa situação você também não pode fugir. Agora complicou, né? Agora complicou, porque você não pode nem confrontar a situação, mas você também não pode fugir da situação. Você tem que lidar com ela. Imagine você nessa situação de muito medo em que você teve e que você talvez tenha escolhido o caminho do confronto ou o caminho da fuga. Agora imagine você nesta mesmíssima situação em que você não pode nem confrontar, em que você não pode nem fugir. E você é obrigado a lidar com aquela situação. Quer você queira, quer não. E nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que nos ajuda a pensar sobre isso. Nos ajuda a pensar sobre isso. E é por isso que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele valoriza a presença de Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Inclusive em momentos de medo e de aflição. Vou repetir. Um discípulo de Jesus Cristo, ele valoriza a presença do Senhor, a sua pessoa, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Inclusive em momentos de profundo medo, de profundo temor ou de profunda aflição. E aí vem, portanto, a nossa afirmação teológica, que resume, que sintetiza o nosso sermão. Apenas Jesus Cristo, Deus verdadeiro, é capaz de organizar o caos de nossas almas e nos dar verdadeira segurança em meio aos temores dos mares da vida. No texto que lemos, aprendemos como o Senhor opera isso em nós, seus servos, seus discípulos. E aí então vem como o nosso texto está dividido e organizado. Então nós vemos que o título da mensagem é Jesus Cristo, o Senhor do mar.
E nós vimos que esse Senhor do mar, ele é o único capaz de organizar o caos das nossas almas e nos dar verdadeira segurança em meio aos temores da vida. E ele faz isso de duas formas no texto que lemos. Revelando a nossa fragilidade, versículos 16 a 18, e revelando a si mesmo, versículos 19 a 21. Revelando nossa fragilidade, de 16 a 18, revelando a si mesmo, de 19 a 21. Então, esses são os dois grandes pontos do nosso sermão. Vamos então entrar no nosso primeiro ponto. Deixe-me só colocar o cronômetro aqui. E deixe sua Bíblia aberta, pois nós faremos a exposição de verso a verso, de sentença a sentença. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Jesus revela nossa fragilidade, dos versos 16 a 18. Eu gostaria de ler novamente esse texto com você. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Aqui nós temos dois textos, meus irmãos, paralelos ao Evangelho de João. Nós temos esse relato também descrito por Mateus, dos versos 22 a 33 do capítulo 14. E nós temos também esse fato registrado em Marcos, capítulo 6, do 45 a 52. Nós não vamos lidar muito com os textos correlatos paralelos, tá? Nós vamos nos ater mais à narrativa de João, pois João tem um propósito bem específico ao narrar esse fato. O que nós faremos é, vez ou outra, ir a Mateus, ir a Marcos, para complementar alguma coisa que João omite aqui, por óbvios, por suas razões em tom de propósito autoral. Tá bem? Então, os três textos, João, Mateus e Marcos, eles complementam, não é? Eles trazem a nós o que ocorreu nessa ocasião, mas cada autor, ele organizou o seu material de tal forma que corroborasse com a sua intenção, tá bem? Então, a omissão de uns e a inserção de outros, eles estão complementando um ao outro, ok? Então, aqui, nós vemos a ordem de Jesus, nos versos 16 a 17. Vamos lembrar rapidamente o que está acontecendo aqui, tá? Nós vimos na semana passada o quarto sinal que o Senhor Jesus operou, né, para essa grande multidão, multiplicando pães e peixes. Nós vimos que quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados pelo Senhor, tendo ali poucos pães e poucos peixes, não é? Um grande sinal que apontava para Jesus Cristo como aquele que alimenta a nossa alma, tanto de maneira espiritual como de maneira física. Ele é tudo o que precisamos e o que necessitamos. Lembremos também que, ao realizar esse sinal, a multidão, movida por carnalidade, queria eleger Jesus Cristo ou colocá-lo como rei sobre eles, a fim de que o Senhor Jesus, portanto, acabasse com o jugo romano. Eles queriam um Messias político, um Messias bélico e alguém que multiplica pães e peixes de maneira assim miraculosa aos olhos do mundo, é alguém que tem poder para isso. Então eles queriam, de maneira carnal, colocar Jesus como o rei deles, não é? E aí, então, o que acontece? Nós temos uma grande multidão aqui, né, querendo ir a Jesus, querendo pegar Jesus, querendo agarrar Jesus, e os discípulos estão nesse meio. Então, nós lemos o que acontece aqui, que nos dá o contexto de os discípulos, portanto, descerem para o mar. Não é? Lá em Mateus 14, de 22 a 23, nós lemos o seguinte, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então, o que ocorre aqui quando nós consultamos Mateus, nós vemos que o Senhor Jesus, portanto, ordena aos seus discípulos que passem de um ponto do mar para o outro, do mar da Galileia, enquanto ele se despede da multidão e, ao fazer isso, ele sobe ao monte para estar com o Pai em oração e também orar pelos seus discípulos por algo que em breve vai acontecer.
Então, em obediência a essa ordem do Senhor, eles vão à frente. Eles preparam tudo para evitar que a multidão entrasse no barco e fosse atrás deles e que quisessem ficar com Jesus o tempo inteiro, porque é isso que está acontecendo. Não é? Eles viram um sinal, Jesus os encheu, Jesus os alimentou e eles querem estar com ele o tempo inteiro. Então, há essa grande multidão querendo estar com o Senhor e, portanto, os discípulos são ordenados pelo Senhor para irem à frente, para que o Senhor os encontrasse em Betsaida e aí então depois eles seguissem para Cafarnaum, tá? Que são regiões ali circunvizinhas. Então, aqui nós temos o contexto de por que eles vão para o mar. Tá? Porque, ao ler João, nós simplesmente, ao cair do dia, né, ao desbancar o dia, os discípulos desceram ao mar. Mas João não se preocupa muito em dizer a razão disso. Não é? E aí, quando nós vamos para Mateus, nós entendemos um pouquinho melhor. E aí eu quero considerar agora com vocês a fragilidade humana que aparece aqui nesse texto. Ainda nos versos 17 a 18, nós lemos que o mar, no versículo 18, começava a empolar-se, agitado por vento rijo ou vento forte que soprava. Então nós precisamos lembrar que nós temos aqui pescadores, homens que são experimentados com o mar, que conhecem a região, e eles estão num barco, não é? E nesse barco, e eles sabem que por eles estarem nessa região e nesse horário, eles poderiam enfrentar tempestades. Isso era muito comum aqui, no mar que é chamado de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia e Mar de Quirenete. Então, esse mar, né, esse Mar da Galileia, esse Lago de Genezaré, ele na Escritura recebe 4 nomes e é um lugar em que Jesus realizou muitos dos seus milagres e muitos dos seus ensinos. Muito do ministério de Jesus está em torno dessa região. Eu quero trazer alguns dados para que vocês possam entender um pouco melhor o que acontece com os discípulos e por que eles ficam tão desesperados nessa ocasião. Esse mar da Galileia, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Talvez isso não te ajude muito, não tenha muita importância. Talvez essa informação agora talvez seja importante para você e para mim, que tive uma experiência há 2 anos de quase afogamento, de cair numa vala e etc. Então essa informação aqui talvez faça mais sentido para você, para mim faz. A profundidade desse mar, é isso que importa. Qual que é a profundidade desse lago, desse mar? Então a profundidade é de 25 a 50 metros. Então tem risco enorme de afogamento. Vale lembrar que nessa época não havia boias, né? Não havia todos esses recursos tecnológicos para ajudar a gente a não afundar, não havia colete salva-vida, nada disso. Né? Então, se você não é nenhum gigante, não é? Você, não sabendo nadar, caindo aqui, se ninguém socorrer você, provavelmente o afogamento é real e é certo. Então, aqui, nessa ocasião, nesse horário, os discípulos no barco, e aí então o verso 18 diz que um grande vento forte começa a soprar sobre eles. Uma grande tempestade começa a se formar em torno dos discípulos. Marcos 6, nos versos 47 ao 48, vai dizer assim, ó: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Então, muito provavelmente o que está acontecendo aqui é que a tempestade os conduziu de volta para o meio do mar, provavelmente a região mais profunda. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Então eles tiveram muita dificuldade. Eles estavam nessa tempestade no meio do mar, e eles estavam lutando contra a tempestade, não é? Remando, era um barquinho que tinha remo, eles estavam remando, e o texto diz em Marcos que eles tiveram dificuldade em remar. Então eles estavam no meio dessa tempestade. Ao cair da tarde aqui, provavelmente umas 5 ou 6 horas da tarde, ok? Então, assim, já era noite, a coisa já foi escurecendo. Então, imagina eles nesse barco, no meio do mar, com 50 metros de profundidade e ainda tudo escuro. E o vento batendo sobre você. Imagina o desespero, o medo
que eles tiveram. Então, tudo isso deixava a situação mais caótica e mais difícil para os discípulos. Lembra uma pergunta na introdução? Imagina você nessa situação. Você está com medo e você quer fugir. Para onde você vai? Você sabe nadar? Não sei. Eu vou confrontar. Eu estou tentando com todas as minhas forças, nada resolve. Eu fui derrotado. E aqui nós precisamos aprender uma lição. Os discípulos acabaram de se fartar. Eles acabaram de se banquetear. Eles viram o quarto sinal operado pelo Deus homem diante deles. Eles viram, ninguém contou para eles. Eles viram o que o Senhor fez. Eles sabem da fama do Senhor de transformar água em vinho. Ele sabe fazer com que um paralítico há 3 décadas levante e ande. Ele sabe, ele tem poder para essas coisas. Eles viram isso. Eles tiveram um período de paz e de tranquilidade. O que nós aprendemos aqui? O que nós precisamos, desde já, aplicar? Que, mesmo que estejamos em período de profunda paz e tranquilidade, mesmo que nossa vida não esteja no meio do mar, passando por essas profundas aflições, esses temores da vida, nós precisamos lembrar que nós passaremos por esses profundos temores da vida. Nós deveremos lidar, se não agora, em breve, com as tempestades que a providência nos trará. E, portanto, nós devemos nos preparar em estarmos vigilantes para que nós passemos por esses momentos de maneira piedosa, de maneira bíblica, de maneira que honre o nosso Senhor em meio à tempestade da vida. Aqui nós vemos também, meus irmãos, que a escuridão da noite ela tem um link aqui muito forte com a ausência de Jesus. Então, a escuridão e a ausência de Jesus estão profundamente ligados aqui. E eu quero alertar você, passar por esses momentos de noite, de escuridão, não é, da nossa alma, de luta e de medo, sem invocar o nome do Senhor, isso trará para nós 2 coisas. Primeiro, demonstrará a nossa profunda tolice como crentes, de que sabemos quem o Senhor é, sabemos o que Ele faz, e nesses momentos nós simplesmente não invocamos o Seu nome, portanto somos tolos. Isso nos lembrará que nós também não somos dependentes do Senhor. Então significa que, ao passarmos por esse momento de escuridão, nós mesmos, por nossa própria negligência, trazendo a ausência de Jesus para nós, não a sua presença piedosa e amorosa e graciosa, então nós passaremos por esses momentos de maneira tola e de maneira ímpia. E isso vai agravar ainda mais a nossa situação. Mas outra coisa que nós precisamos lembrar aqui, antes de avançarmos, é que ter Jesus Cristo, professar o seu nome, não significa que não passaremos por lutas. Não significa que nós não passaremos por provações. Não significa que nós não passaremos por tribulações. Mas ter Jesus Cristo significa que estaremos na escuridão das mais profundas tempestades da água, das mais profundas lutas, das mais profundas aflições, dos mais profundos temores. Significa que nós não seremos afogados pelo mar do desespero. Essa é a grande diferença. Significa que passar por esses momentos, tendo Jesus Cristo conosco, fará com que nós o honremos, que nós o glorificaremos e fará com que nós não sejamos levados pelos ventos dos temores que abaterão as nossas almas. Isso daqui também, meus irmãos, tem uma aplicação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo de maneira salvífica. Aqueles que ainda se mantêm duros, eles também passarão por aflições, por lutas, não é? Por temores. Mas há uma aflição, há um temor, há algo mais desesperador para pessoas nessa condição do que uma simples tempestade, um simples luto ou algo que abata a nossa alma e nos traga profunda tristeza. O que deveria fazer você se desesperar se você está nessa condição é que toda essa tristeza, toda essa amargura,
tudo isso que você enfrenta em sua alma, essa profunda tristeza, não se compara com o eterno afastamento de você para sempre da graça de Deus e do amor de Deus. Você aqui ainda desfruta daquilo que nós vimos na semana passada, daquele amor geral de Deus, daquela graça comum. Você em rebeldia contra o Senhor ainda desfruta do seu mundo, ainda desfruta do seu oxigênio, bebe sua água, come sua comida, se deleita nas coisas que Ele criou. Mas essa tristeza que abate a sua alma, essa luta que você enfrenta, sem estar em Jesus Cristo, é apenas uma sombra do terrível juízo que te aguarda. E a profunda tristeza que você enfrenta aqui não pode sequer ser comparada com os horrores que aguardam você quando o juízo de Deus se abater sobre a sua cabeça e você se encontrar com Ele e tiver que dar conta dos seus pecados diante dEle. Então eu preciso alertar você. Que fora de Jesus Cristo, o que pesa sobre você é a ira, é a santa justiça de Deus. É o santo desagrado do Senhor, porque você o rejeita obstinadamente. Você o coloca para fora do barco, você rejeita os seus santos chamados ao arrependimento. Você rejeita a sua graça, você rejeita a sua palavra. Você faz dele um mero objeto religioso aos fins de semana. Lembre disso. O Senhor chama você, nesta manhã, a considerar essas coisas. E agora nós vemos o nosso segundo ponto aqui. Que Jesus nos traz verdadeira paz, verdadeira segurança, não só revelando a nossa fragilidade, como nós vimos aqui. Terão situações na vida em que nós não saberemos o que fazer. Terão situações na vida em que nós simplesmente ficaremos desesperados e, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas são nessas situações, note bem isso, são nessas situações que o Senhor revela mais de si mesmo. E é aqui onde tudo muda. É aqui onde tudo muda, meus irmãos. É aqui onde, apesar de estarmos passando pelo dia mal, apesar de estarmos passando por esse momento de noite escura da nossa alma, é onde a luz do Senhor começa a raiar dentro de nós. E eu gostaria de convidar você, portanto, a ir comigo nos versículos 19 a 21. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vocês veem que nós não estamos diante de um texto que tem muitas complexidades interpretativas, não é? É um texto que talvez você já tenha ouvido muitos e muitos sermões, não é? Principalmente se eu falar que nessa ocasião foi quando Pedro andou sobre as águas, né? Então a gente se lembra de algumas ocasiões, estudos e sermões. Mas apesar de ser um texto simples, que talvez você já tenha ouvido muitos e muitos sermões, eu já ouvi muitos e muitos sermões, eu quero dizer a você que eu não pude conter as lágrimas enquanto estudava para trazer essa pregação a vocês. Porque é bem aqui, meus irmãos, é bem aqui onde eu fui confrontado em meus pecados. É bem aqui onde eu fui confrontado em momentos de turbulência, em que eu me vi, né, talvez você tenha se levantado, tenha sido o primeiro a se levantar, e, poxa vida, esses discípulos viram 4 sinais. Poxa, o próprio João que está escrevendo, ele está no barco, o discípulo amado. O Pedrão lá, com aquela confissão maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus. O que está acontecendo com esses discípulos? Talvez você, como eu, num primeiro momento tenha se levantado para acusá-los. Mas aí, de repente, eu comecei a prestar atenção de que eu me identificava mais com eles do que eu imaginava. E aí, portanto, nós vemos aqui o Senhor se revelando a você e a mim em sua palavra. E eu quero exortar você. Eu não sei por qual tempestade você está passando na sua vida e na sua alma, qual luta você está enfrentando, mas eu quero fazer o que o Senhor faz aqui. Chamar você a tirar os olhos. Não fingir que o problema não existe, que a situação não existe. Não é isso.
mas você mudar o foco e agora olhar como o Senhor Jesus se revela e se mostra nessas noites turbulentas da nossa alma. Vejam o versículo 19, o Senhor Jesus revelando e mostrando o seu poder e sua soberania. Tendo navegado, aqui também a gente poderia traduzir por remado, tá? Essa palavrinha navegar é a ideia de chegar a um lugar via remo ou via qualquer transporte nesse sentido que envolva esforço. Então, você tem um barco no mar que navegou porque eles remaram. Então, você pode ler assim também, tá? Então, eles remaram aqui de 25 a 30 estádios, diz o versículo 19. É algo aproximadamente ali de 4 a 5 quilômetros e meio, né? Aproximadamente isso. Então, até aqui, lembra o que nós vimos? Jesus, ele é o novo maná. E depois desse texto, Jesus vai continuar ensinando as multidões do outro lado do mar, falando que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é o maná celestial, ele é o novo maná. Ele é aquele pão que sacia as nossas almas para sempre. O que nós já vimos até aqui também? Que Jesus é a nova Páscoa. Ele é quem dá sentido e cumpre todas aquelas sombras e tipos. Não é a ceia, é o Senhor Jesus Cristo que é a nova Páscoa. E nós vemos aqui que ele é superior a Moisés. Eles veem Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Então nós temos mais uma referência aqui a uma ocasião do Antigo Testamento. Óbvio que a figura que vem à mente de um judeu é o mar se abrindo. É um novo êxodo acontecendo, e é isso mesmo que está acontecendo. Nós temos um novo êxodo, o império das trevas está caindo. O Senhor está andando, não só abrindo o mar, ele está mostrando que ele está acima daquele que ele usou para abrir o mar. Ele não é simplesmente um novo Moisés, ele não é simplesmente um novo profeta, como nós vimos. O seu ofício profético é real, o seu ofício sacerdotal é real, o seu ofício real é real, mas ele não é simplesmente um profeta como Moisés, ele é gloriosamente, superlativamente, mais maravilhoso, mais poderoso do que Moisés. Então ele está mostrando que ele não é simplesmente um profeta, como eles acabaram de ver, não é que eles... Qual foi a confissão deles agora, ali atrás? Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E agora nós vemos que ele não é simplesmente um profeta. Ele é alguém que está acima da criação. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é aquele que cavalga sobre as nuvens e anda sobre as águas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no Antigo Testamento que há apenas uma pessoa, há apenas uma personagem no Antigo Testamento que cavalga sobre os mares. Isso é importante porque, uma notinha rápida aqui de rodapé para vocês, quando vocês conversam com pessoas que negam a divindade plena do Senhor Jesus Cristo, sejam testemunhos de Jeová, mormons, qualquer outra seita pseudo-cristã, que não é cristã, é falso cristianismo, eles sempre vão alegar, quando você diz que Jesus é Deus, eles vão dizer que Jesus é Deus, mas que ele não é Deus igual ao Pai, ok? Né? Eles vão dizer, Jesus é Deus como os anjos são chamados de deuses, Jesus é Deus como Moisés é chamado de Deus para Arão, né? Arão é o profeta, só que nós precisamos olhar que Jesus Cristo ele é distinto de todos os outros personagens. Um exemplo, onde Moisés é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Em lugar nenhum. Onde algum anjo é chamado de estar face a face com o Pai na eternidade? Em lugar nenhum. Onde qualquer criatura é dita que cria todas as coisas? Em lugar nenhum. Onde é dito que alguém leva os pecados do seu povo? Em lugar nenhum. Então, nós precisamos lembrar dessas singularidades do Senhor Jesus Cristo nesse tipo de conversa também. E esse é um exemplo claríssimo. Nós vemos pessoas no Antigo Testamento abrindo o mar, fazendo alguma coisa em relação às águas, mas cavalgar sobre as águas, segundo Jó 9:8, só o grande Senhor Yahvé o faz. Então Jesus vem a esses discípulos nesse momento turbulento de sua vida e mostra o seu poder e sua soberania. Então aqui não é simplesmente, porque nós tínhamos também no primeiro século alguns curandeiros, entre aspas, né, alguns pagãos que tentavam fazer alguns sinais miraculosos de andar sobre as águas para atrair pessoas para o seu paganismo, né, para a sua audiência, né? Tem ali o seu marketing religioso, que ele queria atrair pessoas para si para que o seu negócio não afundasse.
Jesus não é esse. Ele não está fazendo isso para atrair as multidões. Sabe por quê? Porque ele está fazendo esse sinal para quem? Para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Ele não poderia andar sobre uma... Se ele quisesse atrair uma multidão, ele não poderia... Ó, pessoal, vocês viram que eu multipliquei os pães aí? Vamos ali do outro lado, vou multiplicar pão ali também. Agora vejam o que eu vou fazer. Jesus Cristo não quer show. Ele não quer espetáculo. E por que é que tem ministros do Evangelho desejando show? Por que é que tem ministros do Evangelho desejando espetáculo? Por que é que tem ministros do Evangelho fazendo da sua fama o seu ministério? Se o próprio Senhor Jesus não nos ordena e diz que o seu reino não é desse mundo. Por que é que nós somos tão apegados ao nosso ego, à nossa reputação? Por que é que nós queremos sempre parecer mais do que os outros? Mais piedosos do que os outros? Mais conhecedores do que os outros? Melhores do que os outros? Por que é que nós desejamos isso, meus irmãos? Por que é que nós desejamos isso? Nós não fomos chamados para sermos as estrelas no mundo. Nós fomos chamados para sermos sal e luz. Realizando isso, estejamos satisfeitos. Amém? Então aqui, nós vemos que o Senhor Jesus opera esse sinal para Ele mostrar mais da sua pessoa. Mais de quem Ele é. Mais do seu poder, da sua soberania sobre toda a criação. Ele está aqui mostrando a nós que Ele é verdadeiramente aquele que Ele diz ser. O Deus homem que salva os piores dos pecadores dos seus pecados. Ele salva aqueles transgressores da lei. Ele salva aqueles criminosos que mereciam a condenação eterna. Ele tem poder para isso. Ele é o único que pode, diante do tribunal celestial, declarar você inocente. Ele é o único que pode justificar você, dizer que você é inocente diante daquele grande tribunal celestial que nós mencionamos agora há pouco. A nossa confissão de fé batista, no capítulo 5, no parágrafo 3, sobre a divina providência, diz o seguinte, que no parágrafo anterior ela fala que Deus opera por meio das causas segundas, não é? E essas causas segundas são livres, contingentes e necessárias, e etc. Deus usa a sua criação para agir no mundo. Mas nesse parágrafo 3 nós vemos essa doutrina importante sendo confirmada pela Escritura aqui. E lá diz o seguinte, que Deus, em sua providência ordinária, Ele faz uso de meios. Ainda assim, por meio de sua providência extraordinária, Ele é livre para operar sem, acima e contra eles como lhe aprouver. O que nós estamos vendo aqui? O Senhor quebrando todas as leis naturais, caminhando sobre as águas. Ele indo acima, não é? Ele não está indo contra, ele está indo acima dos meios ordinários das leis naturais. Mais uma vez, enfatizando quem Ele é, o seu poder e a sua graça e a sua soberania. Agora eu quero considerar aqui um outro aspecto que Jesus se revela para nós nessa passagem, que é o seu cuidado, o seu zelo pelo seu povo. Lembrem, os discípulos estão lá no meio do mar. E agora eles veem Jesus vindo até eles, e eles estavam super atemorizados já com a tempestade, e de repente eles veem um vulto. Eles veem um vulto se aproximando deles, na escuridão. Não havia holofotes, não havia iluminação que nós temos hoje, postes, né, de luz e tudo mais. Eles estão vendo um vulto, então eles ficaram mais atemorizados ainda. Vamos considerar aqui esse aspecto do Senhor Jesus, o seu cuidado pelo seu povo. No verso 19 ainda. Tendo remado, então, de 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Quando nós vamos lá para Marcos, capítulo 6, buscar um pouquinho mais de informação, nós lemos o seguinte. Jesus, lembrem, ele subiu ao monte, ele despediu a multidão, os discípulos foram para o barco, e aí ele sobe ao monte para orar. Vejam o que acontece depois que o Senhor Jesus ora. E obviamente ele está aqui demonstrando o seu amor pelo Pai, em comunhão com o Pai, e ao mesmo tempo, sabendo dessa provação que os discípulos enfrentariam, ele está orando pelos seus discípulos também. Mas olhe o que Marcos vai registrar para nós, o que acontece quando o Senhor está lá no monte. E
vendo-os em dificuldade a remar. Porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite. Meus irmãos, é possível aqui, tá? Se a gente for calcular, tentar saber mais ou menos o tempo que os discípulos entraram no mar e o tempo que Marcos está colocando aqui na 4ª vigília da noite, tá? É bem possível que eles ficaram nessa tempestade de 4 a 5 horas, lutando com a tempestade ali. Possivelmente, não é? Naquela situação de medo que você pensou, você chegou a passar praticamente o dia todo naquela situação, o dia todo consumido por aquilo, não só remoendo as coisas que aconteceram, mas envolto àquela situação. Então a sua experiência se assemelha muito à experiência dos discípulos aqui. Vocês notaram o que Marcos diz? Vendo-os em dificuldade a remar. Os discípulos olham o Senhor, veem um vulto e se assustam. O Senhor olha os discípulos em dificuldade e vai socorrê-los. Você tem noção de que as suas lutas e tribulações e aflições e temores não são alheios ao Senhor? De que Ele está olhando atentamente a tudo que ocorre em sua vida e em seu coração e em sua alma? Você tem noção dos olhos mais puros, os olhos mais sublimes, os olhos mais amorosos, os olhos mais gloriosos, os olhos mais santos, os olhos mais maravilhosos que não podem contemplar o mal, zelando por pecadores como você e como eu? Olhos que não dormem. Olhos que conhecem o mais íntimo do nosso ser. Olhos poderosos. Como pode? Por quê? Como pode, meus irmãos? O que nós fizemos para merecer isso? Os olhos do Senhor Jesus sobre nós. Os olhos do Senhor Jesus sobre os seus discípulos, medrosos, ímpios, ingratos. Acabaram de ver a multiplicação dos pães, os sinais. Cadê o Senhor nos seus lábios? Onde está o Senhor Jesus na sua boca? Cadê a confissão de sua fé? Cadê aquele glorioso pastor que anda comigo no vale da sombra e da morte e eu não temo mal algum? Cadê? Cadê o Salmo 23 que eles sabiam decore e salteado? Não tem. Mas os olhos do Senhor estão sobre eles. Não para julgá-los, não para condená-los, mas para socorrê-los. Como disse um puritano, o coração de Jesus está posto em seu povo. Não são só os olhos. Os olhos estão, sim, sobre nós, porque o coração do nosso Deus homem está posto sobre nós desde a eternidade. Não foi algo que começou ontem. Não foi algo que começou há 15 anos, há 10, 5, 2, 3, com a sua conversão. Os olhos dele estão sobre vocês desde toda a eternidade, meus irmãos. Desde toda a eternidade. Ele vê, e ele se importa, e ele diz, vou salvar, é meu, me pertence, eu cuidarei, eu salvarei, eu irei e resgatarei o meu povo. Essa é uma bênção sem igual do Evangelho, meus irmãos. Por isso que a segunda atividade da EBD para vocês é muito importante. Por que é importante que uma igreja local conheça o Evangelho de Jesus Cristo? Porque sem o Evangelho de Jesus Cristo, nós nem deveríamos estar aqui. Nós não deveríamos estar aqui. Acabou a igreja, não tem igreja sem Evangelho, acabou. Essa é a bênção que nós temos em Jesus Cristo, no Evangelho da graça de Deus. Então, notem a loucura de alguém que instrumentaliza o Evangelho para dizer a você que você... Vejam como é pobre isso, meus irmãos. Vejam como isso assim... Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto isso é pobre, é um lixo. E pegar essa gloriosa mensagem e graça do Evangelho e dizer assim, dê tudo para Deus, que Deus vai te dar tudo também.
que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai se dar bem, que tempestade nenhuma na vida vai te alcançar. Olha, é justamente na tempestade, na aflição, que o Senhor mostra a nós quem Ele é. Ele não é um redentor que não possa se compadecer das nossas fraquezas, não é? Hebreus 4, 16 a 18. Mas antes, nós temos um redentor, um sumo sacerdote, que rasgou os céus, que penetrou os céus, que abriu os céus em nosso favor, um novo e vivo caminho a nós. E Ele se compadece de nós. E o grande imperativo é nós acheguem-se ao trono da graça, para receberem graça em ocasião oportuna e socorro em ocasião oportuna. É isso, meus irmãos, que nós não vemos esses discípulos fazendo, mas nós vemos o Senhor indo até eles graciosamente, os instruindo. Ainda que sejamos presos, como Paulo e Silas, ainda que sejamos exilados, como João, ou ainda que estejamos tristes, como Elias, ou sejamos martirizados, como quaisquer outros discípulos foram. Sabe qual é a notícia maravilhosa? Não importa onde estivermos. Não importa. Se na vida, se na morte. Os olhos do Senhor Jesus Cristo estão sobre nós. Isso traz consolo a você? Em meio às tribulações, em meio às lutas? Pois deveria. Deveria trazer a nós profunda humildade, quebrantamento, humilhação. Pois nada pode nos arrebatar da mão do nosso bom pastor. É aqui, meus irmãos, é aqui. Aqui onde nós vemos agora o Senhor Jesus trazendo alívio ao seu povo. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, os olhos dele estão sobre nós. Ele é o grande Deus, soberano, sobre tudo e sobre todos, o grande Yahvé, o grande Eu Sou. E esse Deus, sem igual, traz alívio para o seu povo. E Ele revela isso aqui também. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Você consegue ver aqui, além de tudo isso que nós já vimos, você consegue ver o coração todo paciente de Jesus Cristo aqui? O coração todo paciente, bondoso e amoroso do Senhor Jesus pelo seu povo. Eles temem, porque eles veem o Senhor Jesus e não o reconhecem. Aqui, nós precisamos também lembrar uma coisa. Todo conhecimento do Senhor Jesus, que não é pautado por sua palavra, guardem isso, que é o que acontece aqui. Todo conhecimento do Senhor Jesus, que não é pautado por sua palavra, em ocasiões assim, de desespero, de temor, só causará mais temor e mais pânico. E a justiça própria escancarará a porta e entrará. E daqui a pouco a murmuração está em nossos lábios. Por isso que nós precisamos de um conhecimento do Senhor Jesus Cristo pautado nas Escrituras. Ele chega e traz alívio ao seu povo quando ele diz: eu sou. Não temam. Então, é um conhecimento do Senhor a partir de sua palavra, meus irmãos, que traz a nós alívio e descanso para as nossas almas. Nos momentos das aflições, nós devemos ir àquele grande baú celestial e retirar as promessas do Senhor de lá. É aqui onde nós devemos aplicar a boa e alta e robusta e clássica teologia reformada que nós tanto celebramos. Que não vem nada a nós que não esteja sob esse olhar cuidadoso e gracioso do Senhor. Seja para nos moldar, para nos fazer crescer, para que pecados sejam revelados e confessados, para que nós amadureçamos e cresçamos como igreja. Então, um conhecimento do Senhor pautado em sua palavra lança fora o medo. Porque eu sei quem o Senhor Jesus é. Não é segundo a imaginação humana. Não é segundo a cultura pop. Não é segundo o meu parente que me falou. Eu conheço o Senhor Jesus Cristo e sei o que Ele fez por mim. Isso basta. Isso é suficiente. E quando eu olho para a minha condição, eu digo: o que é que eu merecia?
para reclamar, para murmurar, para achar que essa situação não deveria acontecer. Quem sou eu para dizer algo assim? Veja, meus irmãos, como é importante que nós conheçamos o Senhor Jesus a partir de sua palavra. Porque além de fazer com que o medo seja lançado fora, isso produzirá em nosso coração também um amor profundo por Ele. E é aí onde nós verdadeiramente o valorizaremos e o amaremos mais do que qualquer coisa que vemos. É aqui, é bem aqui. É o conhecimento do Senhor que vai dizer se Ele é meu de verdade, ou se Ele é só um conceito que eu tenho, ou se Ele é só o Deus que anda sobre as águas. Eu sei que Ele anda sobre as águas, eu sei que Jesus Cristo acalma a tempestade, ok. Eu sei que Jesus Cristo chama Pedro para andar na água, ele anda, ok. Eu sei que Pedro afunda e Jesus vai lá e, ok, eu sei dessas coisas. Eu sei que a salvação é pela graça, eu sei que a justificação não é por obras, eu sei de tudo isso, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia tem 66 livros, que é um texto inspirado, inerrante, infalível, perfeito, mas como isso transforma a minha vida? Como essas coisas têm transformado a minha vida e a sua? Como nesses momentos de aflição, que são termômetros maravilhosos para ferirmos nossa fé, nós temos reagido? Como nós temos respondido? John Owen, e eu quero recomendar esse livrinho para você. Se você viu meu story recentemente, ontem eu compartilhei esse livrinho lá, você precisa ler esse livro. Ele escreveu esse trecho que eu vou ler para vocês, e esse livreto, quando ele foi abatido por uma profunda enfermidade. Ele estava certo de que ele ia morrer. E ele escreveu esse livro, Pensando Espiritualmente. E, num determinado trecho, ele diz o seguinte, ó: esta nova vida espiritual leva o crente a pensar nas coisas espirituais e a ter prazer nelas. Algo que jamais foi um hábito antes da conversão. Os incrédulos só amam as coisas desta terra, mas os crentes agora dão a mais alta prioridade ao amor pelas coisas de Deus. Para ele morreria. Não morreu, não é? Mas ele morreria. E ele escreve algo sobre o que significa a inclinação da carne e andar no Espírito. E ele diz isso. A grande questão, meus irmãos, e aqui olhando para o contexto da nossa igreja, nas últimas 2 semanas nós fomos abatidos, não é? Abatidos por uma... E tem muitas pessoas por aí também sendo abatidos por essa virose. Os nossos filhos, os nossos bebês sofrendo. Nós fomos abatidos por alguns lutos, não é? Entes queridos nossos faleceram. Nós temos sido abatidos e temos sido provados pelo Senhor na nossa vida cristã, na nossa peregrinação. Mas, como pessoas que nasceram de novo, como crentes, nós não podemos deixar de fazer algumas perguntas. Algumas perguntas para que nós caminhemos piedosamente por esses temores da vida. E algumas perguntas são: como posso glorificar mais a Deus nessa situação? Como posso amar mais a Jesus Cristo nessa situação? Como que o meu pecado e fragilidades estão me conduzindo ao Senhor com humildade e reverência? Como que essa enfermidade que me abateu me lembra do dia em que morrerei, mas serei encontrado nos braços do Senhor? Como que essas enfermidades que têm nos abatido têm mostrado a nós o quanto nós somos frágeis e o quanto nós estamos bem? Acabamos de ser fartados de pães e peixes e daqui a pouco estamos numa tempestade esquecendo do nosso Senhor. Como que esse luto, a perda desse familiar tão amado, me lembra do poder da ressurreição e da nova criação? Vocês veem? Nós não andamos como aqueles que não têm esperança. Nós não andamos, meus irmãos, como os ímpios. E se nós andamos assim, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e de todas as mulheres. Nós temos a bendita esperança, então as coisas não nos vêm por acaso. Às vezes parece que nós somos liberais, né? Às vezes parece que nós não cremos no poder de Deus, nós não cremos na Escritura, nós não cremos naquilo que confessamos. Nós não cremos que Ele é soberano, que Ele decreta tudo e que Ele pacientemente nos suporta, que os olhos dEle estão sobre nós, que Ele cuida de nós com um coração zeloso e amoroso.
Parece que nós não esquecemos disso tão rápido. Mas nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos afirmar a nossa confissão. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos fortaleça, para que a nossa fé cresça, para que nós sejamos moldados, nós sejamos fortalecidos, e nós não o neguemos nessas ocasiões. Uma outra lição que nós temos aqui nesse texto, e é muito importante para nós, é que o nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso relógio não é o relógio de Deus. Ele determinou o momento exato em que trará o alívio às nossas almas para que vençamos as tempestades na graça dele e no poder dele. Então, se pela providência amorosa o Senhor nos enviou uma aflição, nos enviou temores, tempestades na vida, Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de vir. Ele não atrasa. Ele não chega nem antes e nem depois, não é como dizem. Ele chega exatamente quando Ele determinou chegar. Então, nós precisamos, meus irmãos, continuar vigiando. Nós precisamos continuar agindo. Nós precisamos considerar que o Senhor pode sim. E se Ele quiser, Ele o fará. Ele trará uma tempestade que nos humilhará. Para que nós possamos ver o quanto nós somos frágeis. E o quanto precisamos dEle. Ele pode sim glorificar o seu nome no nosso fracasso e nos nossos temores. No versículo 21 nós lemos: então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, o ponto central da fé cristã é confessar que Jesus Cristo é Deus homem, que Ele veio salvar pecadores, que Ele veio salvar criminosos, que quebraram sua lei, e esses criminosos merecem condenação. Não basta sabermos bons conteúdos teológicos, não basta, isso não adianta. Nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ir além disso. Uma vida que não foi transformada dá evidência de uma vida que não conhece o Senhor. E qual é a saída aqui? É fazer como os discípulos fizeram. Eles receberam o Senhor de bom grado. E então, o barco chegou ao seu destino. João não menciona o que os outros evangelistas mencionam, como o mar se acalmando ou algo dessa natureza. Ele tem os seus propósitos. Ele quer dizer que o Senhor chegou. O Senhor do mar chegou. Aquele que acalma o caos da nossa alma, que nos dá plena e verdadeira segurança, chegou. Portanto, nada mais importa. Então você que não nasceu de novo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você deve receber de bom grado, como os discípulos receberam o Senhor Jesus. E quanto a nós, que somos crentes, qual reação isso deve causar em nós? E aí eu vou lá em Mateus 14:33, que finaliza ali essa ocasião com os discípulos no barco. E algo acontece nesse barco, depois do Senhor se mostrar a eles. Eles dizem assim, o texto diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus Cristo é o grande eu sou do Monte Sinai, o grande legislador divino e soberano que se fez carne, e caminhou e está caminhando entre nós, verdadeiramente és Filho de Deus. Algo que acontece na tempestade. Algo que acontece na aflição. É paradoxal, não é? É paradoxal, eu sei. Mas são nesses momentos em que o Senhor se revela a nós, em sua palavra. E com isso, meus irmãos, nós temos profundo fundamento na nossa alma, para passarmos por esses momentos com o Senhor Jesus, de maneira piedosa. Então, indo para o final, voltando àquelas perguntas que nós fizemos lá na introdução, não é possível passarmos piedosamente pelo vale da sombra e da morte e dos temores da vida sem o Senhor Jesus no nosso barco. Isso, como cristão,
é tolice e é loucura. Nós sofremos como crentes nesses momentos porque nós negligenciamos a presença do nosso Senhor. Então nós devemos também recebê-lo em nosso barco. Mesmo que a noite seja escura e os ventos sejam fortes, quando o mundo, o inferno, o pecado, as circunstâncias e os homens nos fizerem temer, tenhamos ouvidos para ouvir nosso Senhor dizer: aquele que morreu por pecadores, mas que ressuscitou o terceiro dia e está com os olhos fitos no seu povo, intercedendo por ele, ouçamos ele dizer: eu sou, não temam. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por sua palavra, Senhor, que aquece nosso coração, lança fora o medo e conduz nossa alma a olhar para teu Filho Jesus com profunda humildade, reverência e amor. Muito obrigado, Senhor, por nos instruir a como devemos agir quando o medo, as dificuldades e as tempestades vierem em nossa direção. Senhor, ajuda-nos a lembrar nas tempestades do teu profundo coração amoroso que nos socorre, do teu olhar que não dorme, da tua intercessão fiel de quem o Senhor é. Ó Deus, ajuda-nos, por favor, Senhor. E nós oramos em Jesus Cristo. Amém e amém.